Amém. Você pode se sentar. Feche seus olhos. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença nessa manhã. Pai, nada disso aqui tem sentido se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver movendo, se a Tua presença não for real. Deus, nessa manhã nós colocamos o Senhor no centro. Queria que você repetisse isso comigo. Senhor, eu te coloco no centro. Mais uma vez. Senhor, eu te coloco no centro. Nós amamos a Sua presença, Espírito Santo. Nós valorizamos a Sua presença, Espírito Santo. Eu creio que nessa manhã existem pessoas nesse lugar que vão ser levadas a novos níveis com o Espírito Santo. Simplesmente porque você está falando, Senhor, eu te coloco no centro. Eu vou falar sobre fé hoje de manhã, mas eu queria que você, enquanto eu falo, que você lembrasse disso. Senhor, eu te coloco no centro. Senhor, eu te coloco no centro. Se você está passando por luta, Senhor, eu te coloco no centro. Se a vida está difícil, Senhor, eu te coloco no centro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom dia, bom dia, bom dia. Estou empolgado de falar hoje com vocês. Para mim é uma honra, uma alegria sempre que eu sou convidado a compartilhar a palavra. E a gente sempre gosta de falar que as palavras de Deus não voltam vazias. Eu tive tantas profecias e tantas palavras que esses momentos iriam se cumprir na minha vida. Então hoje é só mais um momento desses. Eu estou muito feliz. Eu creio que nós, como Relevância em Curitiba, estamos levantando pessoas que vão carregar a bandeira do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Ó, fala porque o próximo é você. Hoje sou eu aqui, mas o próximo é você. E eu tenho sentido muito no meu coração, tenho conversado muito com a pastora Lê sobre isso, que Deus está levantando na nossa igreja aqueles que não se sentem completos, aqueles que não se sentem totalmente prontos. Se você não se sente totalmente pronto, meu irmão, Deus está te levantando. É a tua hora. É a tua hora. Porque a gente sempre fala que Deus não chama os capacitados, mas capacita os disponíveis. Deus não chama os capacitados, mas capacita os disponíveis. Amém? Amém. Então, nessa manhã eu queria falar um pouco com vocês sobre fé. É um tema bastante grande, muita coisa para a gente falar sobre fé. Mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre como nós crescemos e desenvolvemos a nossa fé. A nossa fé, ela pode soar como algo intangível, abstrato, às vezes é difícil de explicar. Quem tem amigos não cristãos que te perguntam aí sobre a sua fé e você não sabe explicar? Às vezes a gente fala, cara, eu não sei te explicar, eu só sei que eu sei. Só sei que eu acredito e funciona.
Eu gosto de dizer que no mundo espiritual, a fé, ela é capital. No Brasil, a gente paga as coisas em real, certo? Estados Unidos, paga em dólar. Na Europa, paga em euro. No mundo espiritual, a moeda é a fé. E para o nosso corpo se movimentar no Espírito Santo, ele precisa de uma moeda chamada fé. Então por isso que ela é tão importante. Se você não tem fé, você não tem como movimentar, como fazer transações no mundo espiritual. Vamos começar com o texto básico sobre fé, que todos devem conhecer. Hebreus 11. Eu amo esse capítulo, ele me desafia. Hebreus 11, versículo 1. Acho que está aí na tela. Tá aí na tela. Então, beleza. Então, vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé ela é uma certeza, irmãos. Ela não é racional. Como eu falei aqui, às vezes você não vai saber explicar a fé, porque ela não é racional. Mas ela é uma certeza. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui hoje é que a esperança é o fundamento da nossa fé. Por quê? Porque diz ali que é a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. Então a fé, ela começa com uma esperança. Sabe aquela coisa que você tem no seu coração, você fala, cara, isso aqui seria demais. Isso é o começo de você colocar a fé em prática. Não existe fé sem esperança, as duas trabalham juntas. A esperança ela começa na sua mente. Não é verdade? Você começa a pensar. O Kel falou aqui de tantas coisas que ele sonhou. Talvez, cadê o Kel? Acho que ele não está por aí. Talvez ele nunca imaginou que ele ia cumprir. Talvez ele nunca imaginou que iria acontecer. Aí, Kel. Às vezes você fala, cara, eu espero que dê certo, não é? Eu espero que isso aqui aconteça. Está vamos dizer, na altura ali da esperança, é somente esperança. Mas começou de algum lugar. Para até que um dia você vai se enchendo daquilo, você vai orando, você vai discernindo, você vai entendendo Deus falando com você, e aquilo passa a deixar de ser esperança somente e vira fé, vira algo que é radical, vira algo que é uma certeza, não é somente uma vontade. Eu tenho muitas coisas no meu coração, inclusive coisas para a nossa igreja, que Deus tem colocado no meu coração, e sonhos com o pessoal do louvor. Nós temos um grupo de louvor maravilhoso, não é, galera? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso grupo de louvor. Quem foi abençoado hoje de manhã por esse time de louvor? Glória a Deus, eu também chorei ali que nem criança. E eu tenho tantos sonhos e tanta esperança para o que Deus está fazendo com a gente aqui, com esse time de louvor. Só que ela já está virando fé, porque eu estou vendo as coisas acontecerem. E eu creio que Deus vai fazer ainda com a gente aqui, com todos vocês, porque todos nós somos parte disso. Vai ser muito grande, vai ser maior do que a gente pode imaginar. Quem viu o Primeiro Amor essa semana? Deixa eu ver. Quem assistiu? Tá bonito, né? Tá bonito. Então, a gente tem algumas outras músicas que a gente vai lançar, e esse ano vamos fazer mais gravações. E eu estou muito feliz com tudo isso. O ponto 2 que eu coloquei é que a fé, ela é um presente de Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu acho que vai estar aí na tela também. Romanos 10, 17. O que diz lá? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá igual? Isso. Então como que vem a fé? Se você está ali só com a esperança, como que ela vai deixar de ser só esperança e vai migrar para a fé? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não é algo que você inventa, ela não é algo que você mesmo constrói, você ganha ela é um presente de Deus. E todos nós ganhamos, eu ganhei, você ganhou. Ela está disponível para todos. Se ela vem pelo ouvir da palavra, o que isso quer dizer?
quer dizer que quanto mais você se engajar com a palavra de Deus, quanto mais você estiver exposto à palavra de Deus, mais chance da sua fé se desenvolver e crescer. Faz sentido? Vou colocar vocês aí na... Quem que tá fazendo o devocional da pastora Lê? Deixa eu ver. Tá fraquinho, pastor. Quem tá fazendo esse devocional? Deixa eu ver. Gente, a gente tá fazendo um devocional fantástico. Se você tem o aplicativo da Bíblia, a pastora Lê mandou lá no grupo da igreja. Se você não tiver, pede pra gente que a gente compartilha com você. A gente tá lendo o Novo Testamento todos os dias. É super fácil, rápido, é menos de um capítulo por dia. E eu quero incentivar vocês, todos nós, a participarmos. Por que é tão legal? Porque a gente está lendo a mesma coisa todos os dias. E daí no final tem como você comentar. Então eu vejo lá o comentário de um, o comentário do outro, você comenta no comentário do outro. E é tão legal a gente ver o que Deus está fazendo juntos, levando-nos no mesmo caminho. Então quero te incentivar a fazer esse devocional. Por quê? Porque você estando exposto mais à palavra de Deus, a sua fé vai ser chacoalhada. Ela vai ser aumentada. E é um privilégio nós termos acesso à palavra de Deus. Às vezes no Brasil a gente não tem essa noção, né? Mas quem já ouviu histórias de missionários que morreram por uma página da Bíblia? Porque eles queriam tanto acesso aqui, ó, lá atrás tem alguém. Existem mais de 7.000 línguas, irmãos, no mundo inteiro. Dessas 7.000, apenas 700 têm a Bíblia traduzida no Velho e no Novo Testamento. Você tem noção? 10% tem a Bíblia. E no Brasil, existem mais de 60 idiomas. Sabia que no Brasil se fala mais de 60 idiomas? Achei que era o português e acabou. Você vai para a Amazônia, para o pessoal dos indígenas, tem muitas outras línguas. E muitos não têm acesso à Bíblia. E por que eu estou falando isso? Cara, se nós que temos acesso à Bíblia não estamos usando, a nossa fé não está sendo desenvolvida, imagina esse povo. Como que eles vão desenvolver a fé deles se eles não têm acesso à palavra de Deus? Às vezes as pessoas à sua volta, eles não são cristãos. Às vezes você tem familiares que não são cristãos. Às vezes amigos que estão sempre com você na sua casa. Eu quero te desafiar hoje de manhã. Enquanto você os expuser à palavra de Deus, se eles chegarem na sua casa e tiver ali sendo tocada uma música que canta palavras bíblicas, se eles estiverem ali, verem algo na TV, passando alguma pregação, isso vai gerar dentro deles alguma coisa. Não tem como. A palavra, ela gera fé. A palavra, ela instiga dentro de nós algo novo. Sabe o que diz Provérbios 23, versículo 7? Diz assim: a palavra diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Olha que forte isso. Assim como o homem pensa, assim ele é. O que tem ocupado os seus pensamentos hoje? Será que você está dando espaço demais para o Instagram? Estava falando com a Regi ontem. Às vezes é melhor você não abrir o Instagram. Às vezes é melhor você não abrir as redes sociais, porque você vai abrir ali, cara, tá tenso. É inundação numa cidade, é o outro brigando por política, é o outro falando de quanto roubou, é o outro... E aí você sai dali, um caco, você fala, cara, o mundo acabou. Sobrei aqui, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. O que tem ocupado os seus pensamentos? Será que você está cheio da palavra de Deus? Para que a fé seja gerada dentro de você? Se os seus pensamentos são bíblicos, a sua esperança vai se tornar bíblica, mais bíblica. E a sua expectativa vai estar alinhada com a vontade de Deus. Terceiro ponto que eu coloquei aí é que a fé, ela é um músculo. Cadê o João? Aí, João. A fé é um músculo. Então a fé ela é um presente de Deus. Só que ela não é um presente estático. Ela é um presente que você desenvolve. Faz sentido, igreja? É um dom que você pode evoluir. É como um músculo que evolui.
A vida espiritual requer que você exercite a sua fé. É verdade que a coisa mais importante para a longevidade, vamos dizer assim, é o músculo. Coração, por exemplo, se você cuida bem do seu coração, ele vai bater, vai ficar forte, você vai viver melhor por muitos anos. É engraçado porque eu tenho falado muito com o Noah sobre isso, porque o Noah agora está na fase de... Meu filho, ele está na fase agora de querer ficar forte. Daí ele vê uma academia, papai, quero fazer academia. Não, agora eu sou pai de menina, agora eu tenho que fazer academia. E aí ele fala, papai, vamos junto na academia? Vamos. E aí, bom, enfim, quando ele tiver 15, 16 eu vou ter que estar bem, né? Porque daí eu vou ter que acompanhar ele. Mas eu fico pensando que geralmente a gente descobre, né, na adolescência, que quanto mais você exercita, mais você fica forte. Demora um pouquinho para você descobrir isso. Noah já descobriu. Mas então, todos nós recebemos fé. O que você tem feito com aquilo que você recebeu? Será que a sua fé está atrofiada? Ou será que você está exercendo? Será que você está todo dia ali falando, Deus, eu preciso, cara, crescer isso aqui. Eu preciso desenvolver isso aqui, porque se eu não desenvolver, não vou dar conta do que eu preciso encarar aqui. Eu anotei uma frase, olha que interessante essa frase, de um pregador que eu ouvi uma vez. Aquilo que nos é dado por graça é mantido por competência. Achei muito interessante, porque muitas vezes tem presentes e dons de Deus que a gente recebe que são de graça. Por exemplo, cadê o time do Profético aí? Cadê a galera do... Aí, gente. Nosso time maravilhoso do Profético. Tem pessoas nessa igreja, inclusive, creio que muitos, que têm o dom de ouvir a voz de Deus. Eu e a Regi, nós somos muito feelers, que eles falam, né? Que é sentir muito. Eu sinto muito as coisas. Então, por exemplo, hoje durante o louvor eu senti a presença de Deus. Eu sinto muito, eu fico muito sensível. Não sei como que é você. Mas o dom, ele existe. Agora, eu preciso caminhar e desenvolver esse dom para que eu possa, por exemplo, quando acaba o culto aqui, dar uma palavra para alguém. A pessoa vem até aqui e eu falo, cara, eu senti isso de Deus para você. Faz sentido? Ou seja, você recebeu um presente. Você, com certeza, se você não está nessa equipe, você também recebeu esse presente. Você tem o dom. A palavra diz que o dom da profecia é para todos. É ou não é? É para todos, então inclui você também. Talvez se você fala, mas eu não tenho condições, é por quê? Porque você precisa desenvolver. Você precisa pegar esse músculo aqui, ó, e começar a falar, cara, eu vou ser ousado. Eu vou sair lá fora, eu vou começar falando, cara, você sabia que Jesus te ama? Sabia que ele tem um propósito para sua vida? Qualquer um pode falar isso, certo? Só que é um começo. Talvez você está sem ir na academia faz 10 anos. Você não vai começar com 50 quilos. Você vai começar com o começo. E assim você vai desenvolvendo. E você vai pedindo, Deus, desenvolve a minha fé, aumenta a minha fé. Até que alguém vem aqui e você fala o número do RG da pessoa. Cara, a gente está brincando, mas acontece. A gente teve algumas experiências muito interessantes no tempo que a gente morou nos Estados Unidos lá. E estudamos lá na igreja Bethel. E uma igreja que é muito referência nessa área do profético. E, cara, era impressionante assim, o quanto que a gente via o carinho de Deus com as pessoas, a objetividade, assim, a precisão das palavras. E é algo que nós temos buscado aqui também, e já tem acontecido aqui também. A precisão, por quê? Porque você está tão antenado, você está tão conectado com aquilo que Deus está falando. Sua fé está tão desenvolvida, seu músculo está tão forte, que você ouve aquilo que ele tem para dizer. Amém, igreja? Você crê nisso? Creia nisso, porque eu creio e eu sei que o dom da profecia é para todos nós. E você também tem o dom de abençoar pessoas através do profético. É verdade que quando a gente vai ficando mais velho,
os nossos músculos vão ficando mais fracos. Se você não pratica, é mais difícil de manter eles fortes. Mas o interessante é que no mundo espiritual, isso não funciona, não é assim. Já parou para pensar? Não sei se a Ana Maranhão tá aí, mas a mãe dela fez o curso do profético com a gente. Acho que ela tá em cima. Dona Lídia. Tá aqui, Dona Lídia? Dona Lídia! A Dona Lídia fez o curso do profético com a gente. E ela vinha no final com revelações de Deus assim, né, Dona Lídia? Compartilhando com a gente. Hoje eu senti isso, hoje eu cresci dessa maneira. E eu quero honrar a senhora, Dona Lídia. Por quê? Porque a fé no mundo espiritual, esse músculo a gente nunca para de desenvolver. Ela poderia chegar pra gente e falar, o que eu vou aprender com um moleque desse aqui? O que ele tem pra me ensinar? Mas não, ela tá carente de algo de Deus. Ela quer aprender mais, ela quer crescer, ela quer desenvolver. E eu quero chegar aos meus 80, 90 anos falando assim, cara, eu tenho muito ainda para crescer. Eu tenho muito ainda para desenvolver. O meu músculo pode ficar muito mais forte. Faz sentido, igreja? Não tem como você ser um crente saudável, um crente que desenvolve a sua fé, se você é um crente de condomínio fechado. Você é aquele que fica tudo seguro, tudo protegido, tudo certinho, organizadinho. Essa fé para Deus, ela não existe. Qual foi a última vez que você deu um passo de fé? Você falou, cara, eu vou fazer isso aqui sem fazer ideia do que vai acontecer. Deus, eu estou indo. Se o Senhor não colocar aqui, já era. Qual foi a última vez que você fez que nem Pedro? Senhor, se és tu, me chama que eu vou andar aqui na água. Então vem, cara. Aí você vai. Olha o que diz Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Tá aí? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Igreja, nós temos o privilégio de agradar a Deus. Você já pensou nisso? Você tem o privilégio de agradar o Criador do universo. Aquele que criou todas as coisas. Você tem o privilégio, eu tenho o privilégio de agradar a Ele. Como? Tendo fé. Parece tão simples, né? Mas a Bíblia diz isso. Se você tiver fé, se você colocar a sua fé em prática, se você desenvolver a sua fé, você vai estar agradando a Deus. E o pior, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tem a notícia boa e ruim sempre, né? A boa é que se agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se o seu músculo da fé já está ali nos 70 anos, mas atrofiou, cara, é impossível agradar a Deus. Sinto muito te dizer. Mas tem mais uma boa notícia. Se você diz, cara, eu ainda não estou nesse nível, eu ainda não tenho coragem, eu ainda não tenho ousadia, a boa notícia é que você pode chegar lá. A fé é um músculo. Então você pode chegar lá, você pode exercitar, você pode ainda agradar a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, Hebreus 10, 38 e 39. Continua falando da fé, mas o meu justo viverá pela fé. Aí vai ficando mais complicada a coisa, né? E se retroceder, não me agradarei dele. O 39 diz, nós não somos daqueles que se retiram, ou que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Muitas vezes eu fico me perguntando por que nós não vivemos por fé? Por que nós não tomamos o passo que a gente precisa dar? O que vocês acham? Qual que é a maior razão, vamos dizer assim? Medo.
Tá respondido. Achei que ia demorar mais, mas é isso aí. Medo. E eu queria propor para você nessa manhã que o medo, ele também é um tipo de fé. Faz sentido? Só que ele é fé no Deus errado. O medo, ele é fé numa mentira. Se você acredita no medo, quer dizer que você não acredita no Deus da verdade. Quer dizer que você acredita numa mentira. Por quê? Porque se a palavra garante que você colocando seus pés, ele vai vir e intervir, e você acredita no medo, você não está acreditando no Deus da verdade. Ai. Eu quero ler com vocês uma história, que é a história da Terra Prometida. E essa história, ela me toca muito, ela fala muito comigo. Ela está em Números 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse em Números 13. Números capítulo 13. A gente vai começar com o versículo 27, mas eu quero dar um contexto para vocês. O contexto é o seguinte. Deus falou para o povo de Israel. O povo de Israel no Velho Testamento era o povo de Deus, certo? Deus falou para o povo de Israel: eu tenho uma terra para vocês. Eu vou entregar essa terra na sua mão. Joia. Moisés, na época, ele era o líder do povo de Israel. Ele falou: beleza, Deus, obrigado, eu creio. O que eu faço? Manda 12 líderes, 12 espias para ir lá conhecer essa terra. Antes de eu te dar, quero que você mande 12. Tá bom. Moisés foi lá, selecionou 12 e enviou para conhecer a terra. Desses 12, só 2 voltaram com notícias boas. Então vamos ler ali. Quando eles voltaram, né, depois que eles espiaram a terra, eles deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Ó, primeiro já estão falando que é boa, porque mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Imagina, eles trouxeram um calhamaço de coisa, de frutos, de verduras, enfim. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enoque. Esses eram gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, ou seja, todos os inimigos do povo de Israel viviam lá. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E daí o Caleb, então eu falei que vieram 2 que voltaram com boas notícias, Josué e Caleb. O Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, olha o que ele falou: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Caramba, Deus falou ou não falou? É certo que venceremos. Aí o 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar. Aquele povo é mais forte que nós. Não vai rolar. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Meu Deus, só tem gigante. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Até aí tem mais um, acho que tem mais um ainda. Não? Tá. Então, eles voltaram, 10 deram esse discurso. Não vai rolar, cara, esquece. E 2 falaram: pô, como não vai rolar? Deus falou que ele vai dar a terra. Beleza, parece fácil, né? Mas o que Deus já falou para você? Deus falou para você que você tem que fazer a faculdade X e que é nisso que ele vai te usar para abençoar pessoas e tal. Por que você não está fazendo até hoje? Deus falou que você tinha que virar um missionário tempo integral, largar seu trabalho e viver da fé. Por que não aconteceu até hoje? É verdade que existe um tempo para cada coisa, eu creio nisso totalmente. É verdade que Deus tem processos, cada um de nós está no seu processo. Mas você está nesse processo? Você está indo para esse caminho?
Você está acreditando que o que Deus falou é verdade? Porque é muito fácil a gente criticar aqui os 10 que voltaram falando, tem gigantes. E qual que é o gigante que você está enfrentando? Ou está vendo na sua frente? Você está sendo como Josué e Caleb falando, tem gigante, mas Deus falou isso aqui. Ou você está olhando para o gigante e falando, cara, não vai dar. E sabe o que é o mais interessante dessa história? Por causa desses 10, o povo de Israel ficou mais 40 anos vagando pelo deserto. Ou seja, uma promessa que já era para acontecer, levou mais 40 anos para acontecer. Simplesmente porque eles não acreditaram. Então eu falei do processo, eu falei do tempo de Deus, mas talvez já era para você estar vivendo. Só que você não acreditou, então vai levar mais 40 anos. Meu Deus. E o pior, depois desses 40 anos, no ano 41, eles entraram. Eles, eu digo, Josué e Caleb, os outros 10 não. Morreram e ficaram no deserto, Deus falou que nenhum deles ia entrar. Josué e Caleb entraram. Sabe o que aconteceu? Eles entraram na terra e não tinha gigante nenhum. Eles nunca viram um gigante lá. Isso para mim me diz o seguinte, cara, o medo que você tem do gigante hoje, às vezes ele não é nem real. Às vezes ele é fruto daqueles pensamentos que a gente falou aqui no começo, que não estão cheios da palavra de Deus. Às vezes o medo, ele vem porque você não pegou isso aqui todos os dias e mergulhou de cabeça e encheu a sua cabeça disso daqui. O primeiro relato que a gente tem de um gigante na terra prometida, em Canaã, 300 anos depois, quando veio Golias. E aí um menininho com 5 pedras foi lá, pô, na cabeça do Golias e tchau, acabou o problema. Então isso para mim diz o seguinte, cara, o problema que você tem, que te impede de entrar na terra prometida, de viver aquilo que Deus tem para você, muitas vezes, ele é muito, muito, muito menor do que aquilo que você criou na sua cabeça. Por quê? Porque nós simplesmente não acreditamos na palavra de Deus para nós. E aliás, se você não tem um gigante, isso também se você não tem um gigante no seu caminho para essa promessa, se você não tem lutas, se você não tem provações no seu caminho para a promessa, talvez você está indo para o caminho errado. Porque o que eu conheço do reino é que nada vem de graça, assim, a não ser os dons que a gente recebe de graça. O caminho que Deus nos leva, ele vai passar por provações. O que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Aflições. Eu ouvi uma vez um pregador dizer o seguinte, se o caminho que você está seguindo não tem nenhum tipo de resistência, não tem um inimigo, às vezes tentando fazer você perder seu sono, se não tem nenhuma luta, se não tem nada acontecendo de ruim, talvez você está indo pelo mesmo caminho que ele. Não estou jogando praga em nome de Jesus, não é esse o ponto. O que eu quero dizer Jesus garantiu que no mundo nós teríamos aflições. Meu irmão, as aflições elas fazem parte da vida cristã. Só que nós temos o mesmo Jesus que disse, eu venci o mundo e eu tô com você. E essas aflições, eu já venci elas. Esses gigantes, eu já venci eles. Olha para ele e fala, cara, você não é nada. Eu tenho a promessa de Deus aqui. Eu vou crer na promessa de Deus. Eu não vou crer nesse gigante. Eu vou entrar na terra prometida. Eu vou acreditar até o fim. Eu não vou levar mais 40 anos para entrar. Porque eu creio na promessa de Deus para mim. E você vai, e você toma um passo de fé. E Ele faz com que você possa andar sobre as águas. A resistência, ela é um elogio. A resistência, ela é parte de como você sabe que você está no caminho certo. Eu até coloquei aqui, Jesus disse que a gente precisa amar os nossos inimigos. Então, às vezes, talvez você vai precisar de uns inimigos. Não é? Às vezes, inimigo pode parecer só,
uma coisa muito grande, mas às vezes inimigo é alguém que está lá no seu trabalho te enchendo a paciência todo dia porque você fala da sua fé. E aí ele age como se fosse um inimigo, por quê? Porque ele fica todo dia na sua orelha. Seu crente, e aí, crentão, o que você vai fazer agora? Sim, é desse cara que você precisa, porque ele vai moldar a sua fé. Ele vai fazer com que você desenvolva aquilo para onde Jesus está chamando você para ir. Eu vi um vídeo ontem, a rede me mostrou, fantástico, de não sei quantos que viram, de um pregador dentro de um metrô, um senhorzinho. Cara, que vídeo me fez chorar. Ele tá lá pregando no metrô e tem um moleque jovem assim no telefone. Daí ele falando, Jesus ama vocês, não sei o que e tal. E o moleque vira, shut up, tipo, cala a boca. Tô no telefone aqui, para de falar, ô velho. E o Senhor continua pregando, até que esse cara acaba a paciência dele, vira e pô, dá um tapão na cara do Senhor. Aí todo mundo em volta, tem uma moça filmando assim, né, com o celularzinho, meu Deus, o que vai acontecer? Todo mundo em volta, não, ele é o Senhor, não sei o quê. Sabe o que o Senhor fala para esse moço? Ele fala, moço, aqui, eu não vou ficar abalado por você bater nessa face. Se precisar, tá aqui essa aqui também. Eu quero mostrar o amor de Jesus para você. Aí quebra no meio. Aí ele continua pregando um pouco mais sobre Jesus. Ele fala assim pro jovem, Jesus tem um plano para sua vida e tal. Cara, o cara desmonta no meio, começa a chorar. Todo mundo que já estava assim, não bate mais, não sei o quê. Todo mundo começa a chorar. Aí ele pega os outros e fala, vem aqui do meu lado, vamos orar por ele. Já junta, todo mundo tá dentro do vagão do metrô, começa a orar. O jovem compartilha a vida dele com todo mundo, conta um monte de coisa ruim que tinha acontecido na vida dele, por que ele estava mal daquele jeito. Enfim, a situação é completamente transformada. Por quê? Porque aquele senhor, ele decidiu continuar firme na fé dele. Entender que o inimigo fazia com que a fé dele fosse desenvolvida e crescesse. E com isso Deus fez a obra. Então eu quero te instigar, eu quero te animar nessa manhã por esse mesmo caminho. A sua fé, meu irmão, ela vai ser provada, é verdade. Você vai ter lutas, é verdade. Talvez o seu passo de fé hoje, como eu falei, é simplesmente falar de Jesus para alguém. Talvez o seu passo de fé é ao invés de você falar, vou estar orando por você, meu irmão, é chamar e falar, cara, você se importa se eu impuser a mão agora e orar agora? E aí, depois que você orar, né? Se você estiver orando por cura, por exemplo, falar, cara, quanto que estava a dor? De 0 a 10, estava 10, demais. E agora? Leva fé. Mas não é para isso que Jesus chamou a gente? Curar os enfermos, expulsar os demônios, restaurar os cativos. Eu dou graças a Deus que eu olho para a minha vida e eu percebo que 10 anos atrás, o meu nível de fé não era onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que vocês também, eu oro para que seja assim com você também. Para que o seu nível de fé 10 anos atrás não fosse o que você tem hoje. Por quê? Porque a visão que Deus está te dando hoje, ela requer mais fé. Amém? Sua visão tem que aumentar conforme a sua vida está passando, meu irmão. Tenho conversado muito com meu pai sobre isso. Meu pai é pastor da Relevância lá em São Paulo. E ele tem me dito, eu estou chegando numa idade que o que eu mais tenho é visão. O que eu mais preciso é de visão. Por quê? Porque os meus músculos da fé, eles estão fortes, mas o meu músculo de físico já está ficando mais fraco. Então eu preciso vencer as minhas lutas na fé e ajudar os outros que têm músculos mais fortes, né, que são mais jovens, a desenvolverem e chegar nessa visão também. Então, a gente tem conversado muito sobre legado e eu tenho aprendido muito com meu pai sobre isso. Meu irmão, que daqui 10 anos você já esteja vivendo tudo aquilo que hoje para você é só esperança. Amém? Que daqui 10 anos, aquilo que hoje para você é só um sonho, que você já esteja de cabeça nisso. 2025, o que Deus tem falado com você para 2025? Quais os sonhos que Ele colocou no seu coração? Quais os planos que você tem? Meu plano é comprar uma casa nova. Legal, Deus te abençoe. Mas não dá para ir além disso?
Eu tenho comigo que se os meus sonhos, eles são só para minha vida, vamos dizer assim, se ele inclui só a minha vida até eu morrer com 80, 90 anos, eles são muito pequenos. Qual o legado que eu vou deixar aqui nessa terra? O que o Noah vai falar para os amiguinhos dele depois que eu morrer? Se os meus sonhos não incluem isso, não pensam nisso, cara, eles são muito pequenos. Se meu sonho para minha vida for simplesmente comprar a casa própria, cara, tá muito pequeno. Desculpa, mas tá muito pequeno. Eu quero sim viver num lugar bacana, eu quero sim aproveitar todas essas coisas, não estou falando que isso é errado. Só que o seu sonho em Deus tem que ser muito maior do que isso. O Kel falou aqui, a gente nem imagina como vai ser o céu, não é verdade? Esses dias eu estava olhando um vídeo de um povo no Egito adorando a Deus, uma igreja no Egito. Imagina, tipo, em árabe, assim, fantástico. E eles cantando com aquelas melodias completamente diferentes das notas que a gente utiliza e tal. Eu fiquei arrepiado, falei, cara, imagina o que vai ser o céu. Imagina o que vai ser morar com Jesus pro resto da nossa vida. O que é 80 anos, meu irmão, para você ter tempo para semear? Não é nada. Vai determinar o resto da sua vida inteira. Eu quero chamar aqui o Celcinho. Cadê o Celcinho e a Aline? Celcinho e a Aline tem um testemunho muito lindo para contar. E... isso, vamos dar uma salva de palmas para eles, vai. E a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo na vida deles. E eles vão contar para vocês. Eu quero que isso te instigue, que isso anime a sua fé, que isso coloque você num lugar de crer nas promessas de Deus para sua vida também. Amém. Desculpa já, galera, porque eu estou um pouco nervoso. É a primeira vez que a gente vai falar sobre esse assunto publicamente. E, cara, é muito bom poder ouvir essa palavra e poder sentir o amor de Deus pela nossa vida. A gente não tem palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Mas essa história começa lá em 2023. A gente tinha 1 ano de casados, era próximo do Dia dos Pais, e o meu pai foi internado. Muitos aqui conhecem ele, para quem não conhece o contexto. Meu pai era um servo fiel dessa igreja, sempre esteve muito presente aqui. E ele sempre teve problemas renais, problemas de saúde. E ele acabou tendo que ir para a UTI, ele ficou 47 dias na UTI entubado. E durante todo esse tempo nós contamos com uma rede de apoio gigantesca de amigos e família que oraram por ele. Nós louvamos aqui juntos, nós declaramos cura, nós como família nos unimos para declarar o nome de Deus sobre a vida do meu pai. E eu lembro que no dia que ele foi entubado, que ele tinha muita chance de ter morrido já, eu fiz uma oração para Deus assim, Deus, meu pai honrou tanto a mãe dele, ele cuidou dela até o último momento da vida dele. E na sua palavra diz que aquele que honra pai e mãe vai ter seus dias prolongados na terra. Eu quero que meu pai possa conhecer os meus filhos. Eu quero que ele possa brincar e mimar como ele sempre falou que ele faria. Eu lembro que essa foi uma das orações mais sinceras que eu fiz para Deus. Assim como eu sei que minha mãe também fez uma oração parecida naquele dia. E pela graça de Deus, meu pai conseguiu ter alta, ele saiu do hospital. E por todo o tempo que ele esteve aqui conosco, ele veio aqui na igreja, ele celebrou o Senhor, ele cantou a Deus. E ele fez questão de ir na Conferência Relevância 2023. O que era uma loucura, ele fazia fisioterapia para conseguir ficar em pé, e ele quis, não, eu quero ir lá. E foi lá e orou por cura por outras pessoas. E naquela conferência a gente sentiu um desafio muito grande de entregar para Deus o nosso destino, a nossa vida mais uma vez. A gente ouviu uma palavra muito, muito massa do pastor Daniel Lara Jr., que ele falou sobre a história de Abraão e Isaac, e como quando Abraão entregou, Isaac era uma promessa de Deus para a vida de Abraão. E mesmo assim, no momento que Deus pediu, Abraão falou, tá bom, eu levo o meu filho e eu entrego ele como sacrifício a ti. E o centro da palavra é que quando a gente entrega de volta para Deus uma promessa que Ele nos deu, a gente faz uma aliança com Ele. E naquele momento eu fui muito ministrado por isso. E eu falei, Deus, eu coloco nas Tuas mãos todas as promessas que o Senhor me deu. A promessa que o Senhor me deu que eu teria uma família. Eu coloco nas Tuas mãos a minha empresa, que naquele momento a gente tinha acabado de fechar um dos principais contratos que a gente tinha. A gente estava crescendo. A vida do meu pai,
que eu tinha pedido um tempo a mais, eu entrego nas tuas mãos, Pai, porque ele já esteve agora conosco por mais 4 meses, ele é seu. Eu entrego tudo que o Senhor me deu como promessa nas tuas mãos. E uma mulher que estava lá, acho que ela era da Bolívia, ela pediu para orar pela Aline, e ela orou. Eu sei que a gente aqui no Profético fala que não pode dar palavra de gravidez, mas ela orou pela Aline e falou que ela via que a Aline ia engravidar e que a gente tinha que tomar esse passo. E isso não estava nos nossos planos, porque o nosso sonho era ter, a gente casou em 2022, a gente queria fazer uns 4, 5 anos de casado para começar a pensar nisso, e a gente sentou e falou, cara, se isso é de fato de Deus, não tem mais nada que a gente queira fazer do que seguir esse mandamento, do que permanecer em fé e fazer aquilo que Ele tem nos chamado. E foi isso que a gente decidiu. Então, naquele mesmo mês, a Aline parou de tomar remédio. A gente estava focado em fazer aquilo que Deus quisesse. E eu lembro que eu fiz uma oração também, que eu entregava a minha empresa, porque para mim ela era uma promessa de Deus. E eu falava, Deus, se o Senhor quiser tirar a HIT, se o Senhor quiser, que era a minha empresa, se o Senhor quiser tirar tudo de mim, a única coisa que eu quero é o Senhor. E, cara, cuidado com o que você fala para Deus. Sério, cuidado mesmo. Porque de lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente perdeu os 2 principais clientes da minha empresa. A gente teve que fechar as portas. Eu tive que pedir ir para um emprego CLT normal. O meu irmão voltou, graças a Deus, ele voltou para cá e pôde estar conosco aqui. Ele mora na Austrália, mas a situação da saúde do meu pai piorou ainda mais. E tem a primeira foto aí, Kel, você conseguiu colocar? E quando a gente foi em março de férias, a gente descobriu que aquela promessa de Deus tinha dado certo. E que a gente ia ser pai. E a gente ficou muito feliz, a gente falou, nossa, meu irmão está aqui com a gente está descobrindo que a gente vai ser pai. As promessas de Deus são boas para nossas vidas. Que bom que a gente entregou tudo aquilo nas mãos dele na conferência. E quando a gente volta de viagem, um dia antes do meu aniversário, em abril, a gente vai fazer um ultrassom e a gente descobre que o coração do bebê não estava mais batendo. Pode passar a foto aqui, ó. E foi um momento muito, muito difícil. A situação de saúde do meu pai estava sensível, a minha empresa não estava indo muito bem. A gente olha para Deus e se pergunta, Deus, tu falou que era para a gente fazer, essa era a promessa que você tinha para a gente. E agora a gente está passando por isso. Que momento difícil. Como que a gente continua com fé, como que a gente continua com esperança, passando por uma situação dessa? E eu lembro que a gente sentou como família e a gente falou, vamos dar glórias a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. E eu lembro até hoje da gente chorando, a gente chorou, sei lá, por mais de 48 horas e oramos como família. E a gente colocava uma música para tocar, que é uma música que se chama Lágrimas, do Oficina G3, que fala, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. E a gente permaneceu fiel, orando a Deus, sabendo de que Ele nos deu a promessa e que nós estávamos entregando ela de volta para Deus e que por isso nós tínhamos uma aliança com Ele. Um pouco depois, o meu irmão volta para a Austrália e um dia depois do nosso aniversário de casamento, o meu pai faleceu. E a gente de novo, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A visão que a gente tinha era outra. Eu queria que meu pai conhecesse os netos. E Deus foi muito claro ao falar, eu sei de todas as coisas e eu tenho o melhor para a vida de vocês. Você me entregou todas as promessas que eu te dei. Você me entregou a sua família. Agora deixa que eu estou trabalhando na sua vida. E a gente foi para a Conferência Relevância 2024, em novembro, como família, não querendo nem um pouco ir. Meu pai tinha pagado tudo, ele já tinha reservado tudo para ele estar lá também, inclusive. E a gente falou, a gente vai. E eu lembro que um dia antes da conferência a gente chegou e a gente sentou juntos no quarto do hotel e a gente chorava. E a gente orava a Deus, Deus, tudo que o Senhor faz é bom, mas a gente
tem uma expectativa de que nessa conferência nós queremos respostas de Ti e conforto para o nosso coração em relação a tudo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos mais o que fazer, nós já chegamos no nosso limite, a gente não sabe mais de fato o que o Senhor tem para a nossa vida, o que mudou de lá para cá, se nós estamos fazendo alguma coisa de errado, se tem alguma culpa naquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos uma palavra, um direcionamento seu, a gente não quer sair de São Paulo sem uma resposta sua. E eu acho que essa foi a oração mais importante que a gente já fez, porque no dia seguinte nós recebemos 4, 5, 6, 7 palavras de pessoas diferentes, de pessoas dessa casa, de pessoas de São Paulo, que não conheciam a nossa história e começaram a falar: o que Deus está fazendo na vida de vocês é um processo, Ele sabe de todas as coisas, vocês irão colher tudo aquilo que vocês têm plantado, Deus nunca abandonou vocês, vocês deram liberdade e Ele fez aquilo que Ele queria fazer, e por isso vocês serão abençoados. E nós recebemos tantas palavras e tanto carinho e tanto amor de diversas pessoas que a gente pensou: Deus, amém, nós te amamos. E um dia depois que a gente voltou da conferência, voltei para viajar a trabalho e a Aline resolve fazer um teste de gravidez que dá positivo. E essa data é tão importante para a gente porque o dia que ela descobriu que ela estava grávida, de novo, era a data prevista de parto do primeiro bebê. E a data prevista de parto da Helena é o dia do nosso aniversário de casamento. O que ressignifica toda a perda que nós tivemos, o que traz significado e mostra o carinho de Deus para com as nossas vidas. Kelvin, passa a foto, por favor. Esse é a gente descobrindo que ela vai ser uma menina. Pode passar, Kelvin. Essa é a foto do dia que a gente descobriu que ela era uma menina e a gente definiu que o nome dela seria Helena. E Deus coloca um céu reluzente, resplandente, que significa o nome dela. Aquela que brilha, aquela que é reluzente. Pode passar, Kelvin. Essa é ela. Pode passar. Esse é a gente. Pode passar. Esse é o dia que a Aline descobriu que ela estava grávida. E foi esses dias quando nós estávamos agradecendo a Deus. Nós fizemos uma oração como casal dizendo: Deus, muito obrigado por tudo que tem feito. E o sinal que Ele coloca no céu é um sinal de aliança, o mesmo que Ele trouxe para Noé. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida, as nossas promessas, tudo aquilo que Deus nos dá de volta nas mãos dEle, Ele faz uma aliança conosco. E não tem sentimento melhor, e não tem melhor decisão para se tomar na vida, apesar das dificuldades, apesar das lutas, do que seguir por esse caminho. Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, eu quero... Pode ser, obrigado, viu, gente? Eu quero terminar, nós queremos seguir aqui para fazer um tempo de oração, mas eu não posso terminar antes de falar o último ponto que eu tenho aqui. Igreja, a fé que nós temos é para esse lado da eternidade. O que o Celcinho e a Aline viveram é para esse lado da eternidade. No céu não vai adiantar você ter fé, meu irmão. No céu Deus vai estar na sua frente. A realidade ali vai ser outra, completamente diferente. A fé é para hoje. Você tem talvez 80, talvez 90 anos de vida. E a fé que você tem é para exercer nesses anos de vida. Nós só temos essa oportunidade aqui. No céu não vai ter ninguém enfermo para você orar. No céu não vai ter ninguém endemoniado para você expulsar. No céu não vai ter um amigo que não conhece Jesus para você compartilhar de Jesus para ele. Não vai ter. No céu já vai tudo perfeito. E eu quero dizer para você que hoje está sendo impactado por essa palavra. Eu quero morrer com 0 de capital de fé na minha vida. Não sei você, mas eu quero gastar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu peguei de músculo e desenvolvi. Eu quero chegar no final e falar: eu gastei tudo, eu dei tudo que eu tinha. Por quê? Porque quando a gente faz isso, Deus olha, como nós lemos aqui, Deus olha para nós e fala: boa, meu filho, me agradei. A fé, ela faz com que Deus olhe para você e fala: parabéns, cara, é isso que eu esperava de você. Amém? Se você
concorda, e se é isso que você quer para sua vida também, eu quero te pedir para ficar de pé. Quero que você feche seus olhos agora. Igreja, a presença de Deus está nesse lugar. Hoje é um dia de romper para muitas pessoas. Quero que você feche seus olhos e já comece a orar comigo. Espírito Santo, nós convidamos a sua presença nesse lugar. Se os líderes puderem já vir aqui para frente. Nós convidamos a sua presença nesse lugar, Espírito Santo. E nós te pedimos por um despertar. Eu te peço nessa manhã por um despertar. Irmãos, a fé, ela cria um campo de força contra os ataques que vêm contra você. Eu falei aqui sobre aflições. Jesus disse que teríamos aflições. Mas quando você crê no seu Deus, isso cria um campo de força ao seu redor. E você está protegido. E você vence o mundo junto com Jesus. Quando nós recebemos o reino pela fé, nós entramos numa outra realidade. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Aquilo que estava doente pode ser curado. Aquilo que estava quebrado pode ser restaurado, consertado. O que em você está doente hoje? O que precisa de cura hoje? Onde estão os seus sonhos? Como estão os seus planos? Como estão os seus pensamentos? Eu quero chamar aqui para frente pessoas que talvez dizem: hoje eu não consigo enxergar nada para o futuro. Eu não tenho sonhos, eu não tenho planos. Eu fui roubado desses sonhos. Hoje eu não consigo ver nada, não consigo sonhar com nada. Minha vida parece que está estática. Se essa é a sua situação, vem para cá. Está todo mundo de olho fechado, ninguém vai ficar com vergonha, ninguém vai olhar para você, ninguém vai te julgar. Muitas vezes, como eu falei, Deus nos promete coisas. E elas demoram por causa da nossa falta de fé. Eu quero chamar pessoas aqui para frente que querem aumentar a sua fé, que precisam de mais fé, que falam assim: Deus, a visão que o Senhor está me dando é linda, mas eu não tenho fé. Aumenta a minha fé. A palavra diz em Lucas que os discípulos pediram por mais fé. Se até os discípulos que caminhavam com Jesus todos os dias pediram por mais fé, quanto mais nós, irmãos. Então eu quero te pedir, vem aqui para frente se você precisa de mais fé. Se você crê que você precisa aumentar a sua fé, nós vamos orar com você. Quero chamar também pessoas que sentem que não estão ouvindo bem a fé. Talvez você sente que você não está na frequência certa. Você fala: cara, eu não consigo ouvir. Venha para cá, nós vamos... Se você está no seu lugar, estende as suas mãos. Fala: Espírito Santo, fale comigo agora. Me toque agora. Enche o meu coração de fé. Enche a minha mente de fé. Transforma a minha realidade. Transforma o meu dia a dia. Inunda o meu coração. Inunda a minha mente. Transforma os meus pensamentos. Vamos lá, igreja, vamos lá. Vamos juntos, vamos juntos. Nós clamamos por mais. Nós clamamos por mais. Nós clamamos por mais. Enche-nos de fé, Espírito Santo. 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 Mais e mais. Mais e mais e mais e mais. Declaro o mar sendo abrido. Eu declaro divisões acontecendo para que você caminhe na seca e não nas águas. Eu declaro milagres acontecendo na sua vida. Eu declaro nessa manhã uma mente sendo renovada, uma mente sendo transformada. Declaro o Espírito Santo agindo onde não existe fé, aumentando a sua fé, alongando a sua fé.
Se você está no seu lugar, estenda suas mãos aqui e repita essa oração comigo. Espírito Santo, vamos lá, mais alto. Espírito Santo, enche-me de fé nessa manhã. Vamos lá, se você está no seu lugar, estende as suas mãos e repete comigo. Espírito Santo, enche o meu coração de fé. Eu não quero mais caminhar somente no seguro. Eu não quero mais o cristianismo de condomínio fechado. Eu quero caminhar por fé. Eu quero mais fé. Eu quero crer no Senhor. Eu quero crer na sua palavra. Deixa eu orar por você agora. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje, a sua visão sendo mudada. Declaro a partir de hoje o seu coração sendo transformado. Eu declaro a partir de hoje a sua família sendo transformada pelo seu posicionamento em Jesus. O seu trabalho, você vai ser diferença. No seu trabalho você vai levar pessoas a Cristo. A sua visão, ela vai ser maior do que só para essa vida. Você vai começar a ter sonhos de Jesus. Você vai começar a ter sonhos que são para o reino, que transformam realidades, que mudam a sua volta, que não deixa ser simplesmente o ordinário, mas o sobrenatural vai se tornar natural na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus você andando em novidade de vida. E se você crê, diz: eu recebo. Eu recebo. Lembra do que o Celcinho falou: a oração é perigosa, mas ela é a melhor que nós podemos fazer na nossa vida. É o melhor lugar que nós podemos estar, na presença de Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Deus, porque caminhar contigo é o melhor que nós podemos querer. Caminhar contigo é a maior segurança que nós podemos ter. Mesmo sem ver o que está acontecendo na nossa frente, nós cremos que o Senhor vai estender a sua